Walt Disney. O que sabemos sobre ele? Ele construiu do zero uma empresa super bem-sucedida, que há quase 100 anos alegra adultos e crianças. Disney é o recordista absoluto em número de Oscars ganhos, 26. Ninguém nunca recebeu mais vezes este prêmio do que ele. Apesar de todas as suas conquistas, a reputação de Walt é ambígua. Desde racismo, sexismo, tirania e propaganda nazista, o criador da Disneyland é acusado de tudo, e vale a pena notar, não sem fundamento. Neste episódio, você descobrirá o que não percebeu nos filmes da Disney. Você sabia que alguns deles tinham mensagens sexuais? E é verdade que Adolf Hitler desenhou alguns dos personagens que conhecemos em filmes de animação? Este episódio é sobre o lado sombrio da personalidade de Walt Disney. Aconchegue-se mais confortavelmente, puxe as cortinas. Estamos começando. Subtexto sexual e satanismo. Pareceria que nada poderia ser mais inocente do que um desenho animado infantil. Como é possível corrompê-lo e inserir um subtexto sexual? Na internet, Walt Disney é acusado em massa de usar o quadro 25 e mensagens ocultas para influenciar o subconsciente das crianças. Dê uma olhada nesta compilação e surpreenda-se com o quanto você não percebeu nos desenhos animados. À primeira vista, nada de especial está acontecendo, mas se você começar a olhar mais de perto, usando quadros congelados e rebobinagem, você pode notar cenas extremamente indecentes, pelo menos para crianças pequenas. Por exemplo, em O Rei Leão, existem vários desses momentos, começando com um estranho pôster e terminando com inscrições ambíguas no próprio desenho animado. Se você ainda duvida do subtexto sexual nos desenhos da Disney, aqui está mais um exemplo. E há momentos suficientes como esse nos desenhos animados da Disney até hoje. Existe uma versão que diz que Walt queria influenciar os adultos que assistem ao desenho animado com seus filhos dessa maneira. Usando a tecnologia de 25 quadros, ele programou o subconsciente dos pais para se envolverem no amor, aumentando assim a taxa de natalidade. E mais crianças significam mais visualizações e, portanto, mais lucro. Outra versão afirma que Walt inseriu intencionalmente tais quadros nos desenhos animados devido a uma mente distorcida. Também nas obras de Walt Disney, centenas de vezes aparecem gestos com os dedos, típicos dos movimentos satânicos. O chamado gesto do bode é encontrado em desenhos animados centenas de vezes. Por isso, alguns até acusam Walt de propagar o satanismo. Racismo nos desenhos animados da Disney. No século do racismo, isso é considerado inaceitável. E após os eventos que ocorreram no contexto do movimento, a sociedade se tornou ainda mais vigilante em relação à justiça racial. Um foco especial foi dado ao cinema. Assim, nos trabalhos de Walt Disney, encontraram-se inexplicavelmente sinais de manifestação de racismo. Por exemplo, no desenho animado Fantasia, que foi lançado em 1940. A centauro de pele escura chamada Sunflower é retratada como serva de Deblask, polindo os cascos das centauros de pele clara. O desenho animado, que a propósito posteriormente ganhou um Oscar, provocou uma onda de emoções, incluindo negativas, por parte da população de pele escura. Posteriormente, devido ao escândalo, as cenas com os servos foram removidas. Aqui está outro exemplo de racismo de Walt Disney. A Dama e o Vagabundo se tornou um verdadeiro filme de animação cult. Os cães desempenham o papel de heróis positivos, enquanto os vilões são representados por duas gatas siamesas, Si e Am, que falam com um engraçado sotaque chinês, olhos estreitos e dentes salientes. Essa caricatura de asiáticos. As gatas são retratadas como criaturas duplamente desagradáveis, das quais só se sente repulsa. A América, nos inícios dos anos 50, tinha relações pós-guerra complicadas com o Japão. Também nessa época, muitos imigrantes chineses se mudaram para os Estados Unidos da América. A atitude negativa de Walt Disney em relação ao povo asiático foi notada de forma inequívoca em suas outras animações. Também foram notados traços de racismo em filmes de animação como Peter Pan, Dumbo e Canção do Sul. Walt Disney esteve pessoalmente envolvido em todos esses trabalhos. Após sua morte em 1966, o trabalho que ele começou continuou, e as acusações de discriminação racial surgiram com força redobrada. O Livro da Selva, O Rei Leão, Os Ritmos Afro-Americanos Dançantes, Os Aristogatas, A Pequena Sereia, O Rei Leão. A lista de acusados é bastante longa. No final, em outubro de 2020, avisos sobre racismo começaram a aparecer na plataforma antes do início de alguns filmes de animação.
Este programa contém uma representação negativa ou retrata tratamentos inadequados a pessoas de outras culturas. De acordo com alguns dados, no primeiro dia após o aviso aparecer na plataforma, mais 10 milhões de pessoas se inscreveram. Propaganda do nazismo e simpatia por Hitler. A relação de Walt Disney com os judeus e a Alemanha fascista merece atenção especial. O criador do mundo Disney era um antissemita patológico. Ele não contratava judeus e evitava qualquer contato com eles na vida. Assim, em um dos desenhos animados da Disney, um lobo disfarçado de judeu bate à porta dos 3 porquinhos. Esta versão foi, claro, editada posteriormente, mas o fato permanece. Walt apoiava as ideias do fascismo e, sem esconder, expressava simpatia pela política de Hitler. E o Führer, por sua vez, era um ávido fã da Disney. Hitler sonhava com como Mickey Mouse poderia ajudá-lo a exterminar os judeus, disse uma vez o diretor de documentários sobre animação alemã, Ulrich Stoll. Em 1938, na Alemanha, foi lançado o filme Olímpia, dirigido por Leni Riefenstahl. Este é um documentário sobre os Jogos Olímpicos de 1936, promovendo as ideias do nazismo. O Reich queria que o maior número possível de americanos soubesse sobre este filme. Com esse objetivo, a diretora Riefenstahl foi enviada para os Estados Unidos. Ao pisar em solo americano, Leni encontrou a crítica mais severa. A Liga Antifascista de Nova York, o prefeito de Nova York e o Comitê de Atores de Cinema se opuseram categoricamente à sua chegada e à exibição do filme de propaganda fascista. Mas havia aqueles que apoiavam essa ideia com todas as suas forças, incluindo Walt Disney. Ele concordou facilmente em ajudar Lena a organizar as exibições e apoiou ativamente a propagação das ideias de Hitler. É interessante notar que em 1940 Disney recusou um pedido dos ingleses para fazer um filme antinazista sobre São Jorge derrotando o dragão. Hitler também respondeu consistentemente a Walt, chamando o filme de animação Branca de Neve e os 7 Anões de melhor filme de todos os tempos. Em 2008 surgiu uma notícia na internet de que alguns personagens, incluindo Pinóquio e 2 anões de Branca de Neve, foram desenhados para a Disney pelo próprio Adolf Hitler. O diretor do Museu de História Militar da Noruega afirmou que encontrou esses desenhos no verso de uma pintura que comprou em um leilão. As ilustrações têm as iniciais AG de Adolf Hitler. A assinatura corresponde à assinatura do Führer, e a verificação da tinta mostrou que ela coincide com o período de produção de Branca de Neve. Estou 100% certo de que foram desenhados por Hitler, afirma o homem que encontrou os desenhos. Chefe despótico e tirano. É possível construir uma empresa bem-sucedida enquanto se permanece um bom chefe? Walt Disney conseguiu cumprir a primeira condição com sucesso, mas em relação aos seus subordinados, ele frequentemente ultrapassava os limites. Em sua empresa, regras rigorosas eram aplicadas. O dinheiro era pago apenas pelo tempo gasto diretamente no trabalho. Segundo algumas versões, assim que um funcionário parava de trabalhar e se afastava, por exemplo, para ir ao banheiro, Disney cronometrava esse tempo e deduzia o dinheiro do salário. Todos os funcionários tinham que seguir rigorosamente o código de vestimenta. Os homens usavam ternos e gravatas, e as mulheres usavam saias longas e blusas. Quando Disney cruzava o limite, ficava tão silencioso que você podia ouvir uma mosca voando. Ficava muito difícil trabalhar. Lembra o designer Rolly Crump, que trabalhou na empresa de Walt. E essas são apenas as flores. O ápice da exigência ocorria durante o próprio trabalho. Os animadores e artistas muitas vezes redesenhavam as mesmas imagens porque Disney se aprofundava em cada detalhe. Surpreendentemente, é um fato. Walt não era um artista excepcional, então frequentemente tinha dificuldade em transmitir suas fantasias aos colegas de trabalho. A insatisfação do pessoal era expressa e o pagamento mínimo pelo trabalho. Trabalhando até a exaustão, muitas vezes até excessivamente, a maioria dos funcionários recebia um salário miserável. Walt prometeu aos seus subordinados compensar a falta de dinheiro com boas bonificações, se o filme fosse lucrativo. Mas mesmo após projetos bem-sucedidos, o salário permaneceu o mesmo. Apenas alguns funcionários selecionados pelo chefe despótico receberam bônus. Tudo isso levou ao fato de que em 1941, os trabalhadores organizaram uma greve e não permitiram que Walt Disney entrasse em sua própria empresa. Os grevistas exigiam um aumento salarial e a criação de um sindicato que protegesse seus direitos e interesses. Além disso, não foi apenas um conflito, foi uma verdadeira revolta dos funcionários da empresa, que durou várias semanas.
Para toda essa confusão, Walt Disney reagiu com raiva e demitiu muitos funcionários. A solução do problema só foi possível enviando o criador da empresa para uma licença não planejada de emergência. Sexismo e discriminação trabalhista contra mulheres. Remova as feministas da tela. Eu amo o Mickey Mouse mais do que todas as mulheres que eu já conheci, brincou Walt Disney. Mas como sabemos, em toda piada há um pouco de verdade. Um dos rumores mais discutidos sobre Disney é sua atitude em relação às mulheres. O sexismo de Walt se manifestava no trabalho, em casa e até mesmo nos desenhos animados. Ele tentava não contratar mulheres, pois as considerava insuficientemente talentosas. Além disso, elas podem engravidar e deixar o trabalho inacabado. Antes da guerra, as mulheres eram contratadas apenas no departamento técnico da empresa, para traduzir desenhos para a chapa. A situação só mudou quando os Estados Unidos da América entraram na Segunda Guerra Mundial, e a mobilização começou. Os homens estavam indo para a guerra em massa, e com a falta de pessoal, a Disney foi forçada a mudar sua política. A posição de Walt era claramente compreendida até mesmo em seus trabalhos, por exemplo, em curtas educacionais do estúdio. Dizia-se diretamente que a função da mulher era cozinhar, limpar, mas principalmente dar à luz filhos. Nos desenhos animados produzidos pela empresa para instituições governamentais, a vida de uma mulher era reduzida a apenas seu nascimento e o de um filho. Além disso, os espectadores atentos notaram que na maioria dos desenhos animados de Walt Disney, os personagens principais ou não tinham mães, como Belle, Jasmine, Aladdin, Cinderela, Branca de Neve e Bambi, ou elas desempenhavam papéis insignificantes. O Rei Leão, A Bela Adormecida. A atitude preconceituosa em relação às mulheres também se manifestava fora do trabalho. Segundo algumas versões, Walt Disney nunca foi um homem de família exemplar. Ele priorizava exclusivamente o trabalho. Assim, ao longo de sua carreira, Disney se tornou o detentor do prestigioso prêmio Oscar 26 vezes. Pense nesse número. É um recorde absoluto. Ninguém nunca recebeu este prêmio mais vezes do que ele. Então, uma vez houve rumores de que, por causa de 2 derrotas no Oscar, Disney parou de convidar sua própria esposa para a cerimônia, acreditando que ela trazia azar. Disney proibiu suas 2 filhas de assistir seus desenhos animados, pois acreditava que elas não eram capazes de avaliar seu trabalho de maneira adequada. Além dos mencionados acima, Walt Disney tinha outros aspectos misteriosos e sombrios, como sua fervorosa luta contra o comunismo, colaboração com o Federal Bureau of Investigation e denúncias contra seus próprios funcionários. Walt não tolerava comunistas e os entregava às agências de segurança assim que possível. Segundo algumas versões, foram encontradas mais de 500 denúncias dele contra colegas nos arquivos. Há rumores acalorados de que Walt Disney era um maçom. Há muitas evidências e investigações sobre este assunto circulando na internet. O criador da Disneyland morreu há mais de meio século, mas os debates sobre quem ele realmente era continuam até hoje. Sim, quem era Walt Disney, o bom contador de histórias que transformou um sonho em realidade, ou um vilão, influenciando subconscientemente as pessoas? Decidi para você, escreva sua resposta nos comentários. De qualquer forma, esse homem conseguiu construir um verdadeiro império da mídia e eternizou seu nome na história mundial. A questão é apenas qual preço ele teve que pagar por isso.